Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação. E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu comentário, seu like. Isso ajuda demais no crescimento do nosso canal. Bom, dito isto, eu quero abordar um assunto com você que eu considero uma catástrofe muito grande que está por vir. Assista comigo esse vídeo para você entender, tá certo? No dia 25 de maio de 2026, ou seja, na segunda-feira, né, da outra semana, houve uma reunião entre o Vaticano, ou seja, entre o Papa, e um dos diretores da Anthropic. O que é a Anthropic? A Anthropic é uma agência, né, que ela trabalha assessorando exércitos, né, o exército americano e de outros países também, né? Eles criam IAs, né? E eles gerenciam isso, né? Inclusive, há quem diga que eles têm armas que são capazes de dizimar o mundo, né? Então, eles trabalham atuando nessa área. Inclusive, eles trabalham em parceria com a Palantir, né? A Palantir, que é do Peter Thiel. Inclusive, esse Peter Thiel, ele viaja o mundo inteiro agora, dando palestras e falando exatamente sobre o surgimento do anticristo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Nessa reunião, o Papa Leão XIV, ele pediu a regulamentação da inteligência artificial, ou seja, ele pediu a regulamentação global. Isso, irmãos, abre uma discussão para o assunto sobre o controle, né, mundial. Ou seja, um país gerenciando, né, a inteligência artificial. Isso significa o quê, irmãos? Nós sabemos que o governo do anticristo ele vai governar, né, o mundo inteiro. E como é que ele vai governar? Ele vai usar a tecnologia e, na minha opinião, a inteligência artificial ela é exatamente a ferramenta que será usada pelo anticristo. E o que é interessante nós analisarmos, irmãos, alguns detalhes. Por exemplo, a Bíblia diz, né, que o anticristo ele vai ter um falso profeta. Ou seja, ele vai unir a religião e a política, né? A religião e a política serão, assim, de fundamental importância para o surgimento e a manutenção do governo do anticristo. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um conselho de pastores nos Estados Unidos que estão trabalhando para a quebra da barreira entre a religião e a política. Isso me lembra Constantino, se não me engano, no ano 300, Constantino ele se declarou cristão e ele então obrigou que o império, né, o império se tornasse cristão. E você pode pesquisar aí sobre esse assunto, né? Eu lembrei agora, só abrindo um parênteses, eu me lembrei de um comentário que fizeram aqui em um dos vídeos que eu gravei. A pessoa disse assim, rapaz, o camarada é cego, só vai pelo que ouve, vai pelo que os outros falam, né? Então, assim, eu me lembrei disso agora, né? Então é importante você pesquisar para você, né, se inteirar e realmente verificar se o que eu estou trazendo aqui é verídico, tá bom? Então pesquise isso aí. Nessa época, a pessoa que descia as águas, que aceitava ser batizada, ela recebia uma moeda de ouro e algumas honras. Ao passo em que aquelas pessoas que não aceitavam, elas eram mortas, né, pelo o império. Então, quando eu ouvi essa notícia, eu estava pesquisando sobre isso, né, o Conselho de Pastores dos Estados Unidos, que está trabalhando para quebrar, né, a barreira entre a religião e a política, eu me lembrei de Constantino, que foi, né, assim, um mal muito grande, né, para a igreja.
essa atitude de Constantino. Irmãos, e o que está acontecendo lá vai chegar aqui. Por que eu digo isso? Vocês já notaram que o Brasil, né, tem uma tendência muito grande em copiar, né, os americanos? Você pode olhar aí, por exemplo, as bandas, né, gospel. O gospel começou lá, o gospel lá dos Estados Unidos influenciou aqui no Brasil. A indústria gospel, né, americana influenciou o Brasil. Você vê os hinos, muitos hinos que são cantados nas igrejas, muitas vezes só muda o idioma e a letra, né? O ritmo é o mesmo, né? Fazem versões. Então, o Brasil tem essa facilidade em imitar o americano. E eu não tenho dúvidas de que haverá no Brasil, né, uma mudança de governo, né? Eu tenho certeza que esse ano a direita ela vai ganhar a política no Brasil. E é o que acontece, né? As pessoas, né, estão idolatrando, irmão, Donald Trump e vão idolatrar o candidato da direita que ganhar aqui no Brasil. Eu quero deixar bem claro, né, que eu não sou a favor da esquerda, eu não voto na esquerda, né, para depois alguém me dizer assim, olha, esse daí é esquerdista, esse aí, né? Enfim, eu não, eu não, eu não concordo com a pauta, né, que a esquerda prega, né? Vocês já sabem quais são essas pautas, eu não vou aqui me ater nisso. Mas eu me lembro de algumas situações que envolveram, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoas gritando dentro das igrejas, dizendo mito, mito, gritando, idolatrando ele. Irmãos, é um perigo. Eu quero aqui deixar esse alerta para você. Para que você não embarque nessa ideia, nessa onda, né? Eu já falei algumas vezes aqui no canal, nós temos que tomar muito cuidado. Não significa dizer que você não pode votar, não significa dizer que você não pode ter o seu candidato, não significa dizer que você tem que ficar alheio a tudo que está acontecendo, né? Agora, você tem que ter sabedoria, você tem que ser um cristão sábio, né? Para quê? Para que você não ganhe um rótulo, né, que no futuro possa te trazer, né, uma perseguição, né? E, então, assim, eu vejo que a igreja brasileira, ela ganha um rótulo, e o rótulo é os crentes são bolsonaristas, né? Eu não esqueço, irmãos, de um discurso, né, que eu não vou dizer o nome, vocês vão saber de quem eu estou falando, de uma pessoa que quando saiu, né, estava presa, saiu da prisão, no discurso ela dizia que tinha que combater, né, essas pessoas, os crentes, tal, que votaram no Bolsonaro, aquela coisa toda. Então, é muito importante nós termos sabedoria. Sabedoria para quê, irmãos? Para nós vivermos, né? A Bíblia diz que no que depender de vós, tenha paz com todos. No que depender de nós temos que ter paz com todos, não é? Eu vivi na política durante muito tempo, eu confesso a vocês, que eu nunca me filiei a partido de esquerda, eu nunca votei, né, na esquerda. Então, por que eu digo isso? Porque, né, eu penso que nós temos o direito de escolher, temos o direito de votar em quem nós quisermos, porém, eu penso que como cristão, nós não podemos tomar partido. Esse que é o perigo, né? A gente tomar partido e sair fazendo, né, sair e ao extremo, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então a barreira que estão tentando quebrar entre a política e a religião é um papel, né, que eu acredito que tem muito a ver com o falso profeta. Por quê? Porque o anticristo ele vai se utilizar da religião e da política, né? Acho que não é segredo para ninguém que já articulando já foi criada na verdade uma religião única para o mundo inteiro, né? A capital está em Abu Dhabi, capital da Arábia Saudita, uma fusão ali entre o catolicismo, o judaísmo e o islamismo. Pesquisem, vocês vão ver, pesquisem sobre o assunto para vocês
saberem que de fato o que eu estou falando é verdade. Só que existem alguns impasses, né? Existem alguns impasses, e eu acho que por conta disso ainda não foi anunciada para o mundo. Então, é claro que o anticristo ele vai utilizar a religião. Se não fosse, Jesus não diria, né? Não, a Bíblia não deixaria claro que vai ter o falso profeta, né? Então, vai ter o falso profeta, vai fazer milagres. Vocês lembram daquela passagem, né? Ali, desse episódio envolvendo Donald Trump? Eu até gravei um vídeo sobre isso. Ali, mostrando ali que ele se passando por Jesus, né? Fazendo milagre. E eu não estou aqui com isso, dizendo que o Donald Trump é o anticristo. Eu até acho que não é, pela idade dele, ele não é o anticristo. Porém, eu sou convicto de que ele faz parte da engrenagem, né, que trabalha para que o anticristo ele comece a governar no mundo. Eu não tenho dúvida disso. Eu às vezes fico preocupado, eu vejo até cristãos que idolatram Donald Trump. Nós não podemos, irmãos, idolatrar ninguém. E nós temos que ter a certeza de que a política não vai trazer solução para o mundo, né? Ela não vai, pelo contrário. O anticristo vai se utilizar da política e da religião para enganar muita gente. Então, eu acredito que isso é uma catástrofe sem precedência, né? Porque a partir do momento que essa barreira, né, for quebrada, e aqui eu quero até fazer uma correção, né? Não é sem precedência, porque já houve, né? Constantino já fez isso, né? Ele quebrou a barreira ali entre a religião e a política. Mas para os nossos tempos hoje, vai ser, como foi para aquela época, muito danoso, né? Então, pastores, líderes que estão desatentos, não é? Tome cuidado, gente. A política ela é muito danosa para o cristianismo, especialmente quando ela é feita, né? Quando ela é feita por pessoas mais intencionadas, né? Não estou dizendo aqui que os candidatos são todos mal intencionados, não, mas eu só estou dizendo que a gente precisa tomar muito cuidado, ter sabedoria, né? Afinal de contas, vocês lembram quando Jesus foi, foi interrogado sobre pagar imposto ou não? O que ele fez? Ele pediu uma moeda. Quando trouxeram a moeda, ele falou assim: de quem é a foto da moeda? De quem é que está na moeda? É César. Falou, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus deixando bem claro que existe a diferença entre a política e a religião, né? Quando tentaram proclamar Jesus rei, a Bíblia diz que ele saiu, ele não quis, né? Porque o reino dele não é desse mundo. Inclusive, quando ele estava diante de Pilatos, né? Pilatos perguntou, tu és rei? Né? Ele disse, meu reino não é desse mundo. Então, fiquemos atentos, irmãos, para que nós não sejamos enganados, né? Para que nós não venhamos perder a nossa fé, para que nós não sejamos traidores de Cristo, né? Porque o que vai acontecer com relação ao anticristo é que muita gente vai trair Jesus, né? Vai acreditar nele, vai fazer acordo com ele, né? Então, estejamos de olhos abertos, né? E o que está por vir, né, vai acontecer, né? E é terrível, irmãos. Então, estejamos preparados, né? E que possamos buscar o Senhor com toda a nossa força, né? Com todo o nosso coração, para que nós, então, venhamos alcançar o reino eterno de Cristo. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estar, Senhor, trazendo conteúdos para que os meus irmãos, para que a tua igreja, Senhor, possa estar de olhos abertos, Senhor. Pai, abençoe cada pessoa que assistiu, cada pessoa que está assistindo, ou cada pessoa que vai ainda assistir esse vídeo. Pai, que a tua bênção possa chegar em cada lar, em cada família. Senhor, faça por eles o que eu não posso fazer. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.